Bora, meus amigos. Cara, tô aqui com o Denner, fundou a V4 e várias startups, uma mentalidade diferente. Tubarão aí, né? Já passaram um monte de gente e esse cara tava doido pra esse bate-bola, logo falar sobre anúncios digitais, falar sobre marketing. Um cara que tá aí despontando com mais de 200 escritórios no Brasil. Ele vai me atualizar com os dados aqui, se meu Google deu certo. Mas, Denner, obrigado por você ter recebido o convite, vindo aqui bater esse papo com a gente nesse Boa. programa de empreendedorismo. Boa, Alberto. Privilégio. Meu objetivo aí é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo, então é sempre uma bela oportunidade poder vir aqui colaborar um pouquinho com a galera aí. Quando eu cheguei aqui, né, eu sou de Goiânia. Meu Aham. sotaque assim, onde é seu sotaque? Quando Aham. a gente recebe o sotaque assim, dá pra ver que é bem lá do sul. Onde é que É. você vem sua Eu região? sou de Porto Alegre mesmo, região metropolitana de Porto Alegre. Hoje tem mudado um pouco o sotaque, mas não dá pra disfarçar muito, né? Sabe como é? Como é que foi a jornada sua, Dani? Você, antes de ser esse cara que todo mundo tá aí conhecendo nacionalmente, sua imagem já tá Sim, bem batida, né, pelos seus resultados. sim, Mas esse cara lá atrás, pro empreendedorismo é muito bom. Quando dá certo, aí fala, ah, olha, sim, aquele sim. cara ali é top, hein? Mas antes de você aparecer pro nível nacional, quem era o Denner lá no passado? Como é que Legal. foi essa construção? Cara, a V4, que é a minha empresa atual, tem 10 anos, né? Então, antes dela eu tive algumas iniciativas desde os meus 14, 13 anos, muito parecido com o que tu tá contando da história, né? Eu comecei a empreender para fazer festas também, fazer excursões para eventos, vendia no Orkut na MSN, era DJ. A gente sempre começa a Ô, vida empreender sofrida, viu? a gente sempre meio começa a empreender para conquistar o que a gente quer, e quando a gente tem 13 anos é meio isso que a gente quer, Que é né? balada, né? Queria ver o show do Charlie Brown Jr., então eu fiz uma excursão para um show do Charlie Brown, mas a minha família e meu repertório assim sempre foi de ser muito americano. Tem uma expressão que se chama hustler, né? Que é tipo o empreendedor mesmo, o cara que se vira. Então, pra mim, tudo era meu. Eu quero algo, tem que me virar pra desenrolar ela. E aí eu comecei a fazer isso no Orkut no MSN. Comecei a fazer mais excursões, comecei a fazer mais festa. E cheguei até uma balada com a minha irmã com 17 anos, lá na região metropolitana de Porto Alegre. E com 17 a gente quebrou essa balada. E aí era o momento que o Orkut estava morrendo e o Facebook começando a tracionar. E aí eu tinha tido essa experiência prévia, né, com o meu próprio negócio na internet. Eu sou um cara milênio, então tudo era óbvio que as pessoas estavam na internet. E aí eu falei, pô, vou tentar ajudar empresas a vender com a internet. Já tinha sacado esse lance de que marketing tem que vender e pá. E achei que era um bom ângulo de ataque para começar, mais uma vez, Hustler a empreender. Aí isso foi 10 anos atrás, na cozinha da casa da minha mãe, na periferia do Rio Grande do Sul lá. E aí foram 10 anos de sangue, suor e lágrimas até a gente chegar hoje. Hoje são 220 escritórios, 4 mil pessoas, 4.300 clientes, 200 milhões que a gente investe em mídia, né? Mídia é só uma parte da equação, mas é uma parte relevante. E a gente é sócio do grupo que é detentor do Rock in Rio, o grupo Dreamers, tem 16 empresas. O Rock in Rio é uma delas e a gente é a 16ª empresa do grupo, que eu vendi numa rodada secundária, que é um lance interessante, né? A galera de startup vem aqui e fala, eu levantei X reais, não sei o quê. Eu não levantei nunca nenhum dinheiro. Quando eu vendi secundária, que significa que o dinheiro vai pro bolso dos sócios. Isso. Ah, então, só no começo, cara. Completamos 10 anos faz mais ou menos um mês. E tenho planos bem claros para os próximos 10 aí, pra gente conquistar o mundo com o que a gente tá fazendo. Como é hoje você como CEO do V4? Também tem uma parceria com a G4. G4 você tá mais como mentor, mas também, Sim. ou tá ali já querendo comprar os caras? Como é isso aí? Cara, tem muita gente que confunde o G4 e a V4. O G4 é um projeto recente da turma ali, do Thales e do Alfredo Nardon. Eu fui patrocinador deles no começo, com a V4, meu público-alvo, né? Eu faço muito coisa do gênero com eventos. E aí, quando eles criaram um spin-off sobre marketing growth, né? Marketing de performance, eles me convidaram para ser mentor. E então a minha relação com eles ali é essa. Eu sou professor no curso de Growth, sou patrocinador de outras imersões. Eles são o Thales, o Alfredo, o Nardon, o João, são conselheiros na V4. E é isso, eu sou mentor e professor, mentor nos cursos do Grupo Primo também, lá de marketing do Flávio, da Stage. Você é um cara parceiro das pessoas, É, né? eu tô sempre espalhando, pregando a palavra V4 de como fazer marketing performance. Então, sempre que eu tenho oportunidade de falar, faz parte de vender um serviço complexo, né? Precisa que as pessoas compreendam o que tu faz, porque não é um produto de prateleira, eu não tô vendendo tênis. É, Eu tô vendendo uma assessoria de growth. isso. Então, sei lá, 90% das pessoas que ouviram falar isso agora não fazem ideia do que eu faço. Diferente de vender Growth, tênis. ótimo. Pra mim é tranquilo. Mas pra quem tá ouvindo, growth, É. algo tão novo. Explica pra gente o que é growth. Growth literalmente uma expressão para crescimento, ou seja, é um objetivo que a empresa tem de crescer.
né? Então ela vai fazer tudo orientada ao crescimento. Isso ficou mais popular em empresas de tecnologia que tinham no seu DNA, tem que crescer até ganhar o mundo e conquistar todo o setor, e tem se espalhado em outras áreas da economia. Pelo incrível que pareça, a maior parte das empresas, tu deve ter essa experiência observando teus clientes, a gente não começa uma empresa para fazer ela ser a maior empresa do setor, ela crescer. A maior parte dos empreendedores, a gente começa o negócio para se dar um emprego. Então, a gente não foca em crescer. E aí a gente começa a empreender, começa a ganhar um dinheirinho, e aí a gente para de querer crescer, a gente meio que fica soterrado pelas dinâmicas do dia a dia da operação, e crescer fica secundário. Só que aquela empresa que não cresce, ela tá morrendo, porque alguém vai crescer. É uma guerra. E esse alguém vai vir te destruir, ou outros percalços, sei lá, tempestades do mercado vão vir contra o teu negócio. Então, crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência, a gente precisa ficar robusto. Então, growth é essa cultura de ser orientado ao crescimento dentro do negócio. E é o que eu faço com o meu, e é o que eu tento fazer, implementar nos negócios que a gente tem a oportunidade de colaborar. Bacana. No começo da história da V4, você ali estava atendendo aonde? Só Porto Alegre? Ou já foi para São Paulo? Como foi essa jornada dos primeiros anos? Porque ver a V4 hoje com 10 anos, tá tranquilo, Sim, dá para sim. entender, os números são lindos, maravilhosos. Sim, sim. Mas o primeiro momento seu de empreendedor ali da V4, eu quero entender esses primeiros passos de você para entender aí essa jornada sua Legal. nesse empreendimento. Cara, são muito tempo, né? Então foram muitas coisas que demoraram. Parece que tem gente que conhece a V4 há pouco tempo e parece que o negócio, caralho, explodiu. Não, foi bem consistente, né? Mas eu comecei literalmente, eu sentei na cozinha da casa da minha mãe, na Periferia do Rio Grande do Sul, falei, cara, vou fazer esse negócio de marketing aqui, não sei direito o que que é. Não podia comprar mídia no Facebook, por exemplo, na época não tinha, era só via Alemanha, alguma coisa assim. O alcance orgânico era incrível. E eu peguei o telefone e comecei a prospectar um monte de empresa, simples assim. A primeira empresa que fechou foi uma empresa de algum lugar do interior de Santa Catarina, nem lembro o nome da cidade. Era uma marca de erva mate, que eu tinha visto eles patrocinando um evento na minha faculdade. E eu tava ali prospectando todo mundo. E o cara comprou a ideia e contratou. Me transferiu R$ 2.800 para a conta da minha mãe, porque eu não tinha nem conta da empresa ainda. Então foi o seu primeiro contrato. Foi meu primeiro contrato, até lá hoje, em outubro de 2012. E aí aquilo ali me deu vários insights, né? Porque até hoje é difícil tu ver. Tem gente que começa hoje e não fecha contrato desse valor. Não fecha. E eu falo, porra, velho, se 10 anos Contrato atrás bom, né? eu tinha que convencer Talvez o cara. é o dobro, né? 5 mil, 6 mil, né? Pelo É, valor. isso aí, seriam 6 mil. É. E aí eu falei, cara, eu sou, sei lá, achei a ver que. Sou um bom vendedor no mínimo, né? E aí depois eu comecei a fechar mais negócios da região. E aí fiquei bastante tempo focado mais nos negócios da região, até eu começar a investir na própria marca da V4. Porque no nosso setor de comunicação, eu estudei marketing na faculdade, sempre olhei para as agências, a própria Artplan que investiu na V4, uma crítica que eu tinha a eles, muita gente que está nos ouvindo não sabe quem é a Artplan, e ela é uma das agências maiores e mais antigas do Brasil. E eu achava estranho as pessoas não conhecer uma agência que faz marketing, sabe? Porque é uma cultura dela não fazer o seu próprio marketing. Isso é incrível, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que ser meu maior cliente. Como que a própria agência que defende, você tem que fazer marketing, o cara às vezes tá um ano sem postar uma postagem no Instagram. Exato. Que não tô nem falando pra fazer mais coisa, Isso. Também E aí a gente começou a fazer nossa própria mídia e começou a atrair clientes do Brasil todo. E aí a gente começou a atender, porque tinha essa escala, né? E um dos primeiros clientes que a gente pegou foi aqui não, né? Mas em Salvador. No Nordeste. Nordeste, é. E eu lembro que eu nunca tinha vindo pra cá. E aí o cliente chegou um dia e me deu um briefing ele veio cobrar um negócio da gente e ele falou o seguinte, cara, o que vocês prepararam pro São João? E eu falei, quem? Porque eu não tava ligado que São João era relevante, entendeu? Porque no Rio Grande do Sul não é. E aí que eu aprendi o importante de um lance, uma regra básica, né, que eu vivi na prática, que é estratégia global com apoio local, ou algo assim, né, estratégia local com apoio global. Então a gente tinha uma estratégia global boa, mas a gente não estava adaptando localmente. E aí quando a gente criou o modelo da franquia, da V4, 5 anos atrás, perdi o projeto, prospectava, pegava o projeto e entregava o projeto. 1 a 1.
Um a um. Ó, na raça, né? Aí, com o tempo, acumulei projetos, treinei uma galera e comecei a focar em vender, formar vendedores, começar a investir um pouquinho em mídia, formar mais gente, formar mais vendedor. Hoje a gente tem 100 e poucos vendedores na matriz, a gente investiu esse ano uns 15 milhões em mídia na marca da V4, fora a nossa rede vendendo. E ano que vem a gente pretende investir uns 25 milhões em mídia na marca da V4. São quantos sócios lá na V4? Na matriz são 20 e poucos, entre executivos da matriz mesmo, unidades franqueadas, porque a unidade pode se tornar sócia da matriz quando ela atinge um patamar de excelência. E eu e o Dreamer são os únicos ordinários que a gente chama, né? Que são controladores. Bacana. O resto são via partnership, né? Quando você fala sobre essa crítica, né, com as agências, eu mesmo estava comentando sobre a escola de leads, que é algo novo, né? Nem imaginava que eu ia fazer isso na vida, ensinar empresário. Legal. Empresário parrudo, né? É o que você deve ter lá, cara que tem, sei lá, 60 anos, 70 anos, Sim. fatura seus milhões e tá lá ensinando pro cara. Pode meter aí a mão, não tem problema não, viu? Fica à vontade. Eu trago outra água ou a cerveja pra ele, agora vai. Não. E aí, poxa, você vê que a ineficiência das agências fez nascer um projeto que eu nem imaginava comigo. E eu queria entender isso, a questão da ineficiência no Brasil, não é talvez, eu acredito que não seja só em Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu tô atuando, mas também isso no Brasil todo. As agências de publicidade, principalmente as que vêm do tradicional, que comprava mídia ali na televisão, na rádio, são muito ineficientes quando fala de digital, né? Sim. O que aconteceu nessa... Na verdade, as agências têm um problema de ineficiência global no ponto de vista de resultado. Porque a primeira vez que eu me dei conta disso foi até da onde eu tirei o nome da V4. Foi de um livro que chama O Fim do Marketing Como Nós Conhecemos, do Sérgio Ziman, que foi diretor de marketing da Coca-Cola. E ele falava no livro dele que marketing só é marketing quando vende o seu produto, vende para mais pessoas, vende mais vezes e vende pelo maior valor. Ou seja, marketing só é marketing quando vende tudo que a empresa é capaz de produzir. Ele falava, as agências não são ligadas nisso. Ele falava que o publicitário era um cineasta frustrado. Na real, o cara queria fazer filme, cinema, não conseguiu e ele ia fazer isso com o dinheiro do cliente, naquele modelo comercial de 30 segundos, e ia concorrer Cannes, que é um festival de cinema, que também premia filmes da publicidade. E ele foi o primeiro cara a cortar o BV, que é aquela bonificação por investimento de mídia, das agências. Ele fala, cara, eu não vou te pagar pelo volume de mídia que tu investe, vou te pagar por resultado. Vamos criar uma forma aqui de bônus, que nem eu tenho com meus executivos. Isso, ele virou muito odiado na Madison Square Garden lá dos Estados Unidos, né, que é a Faria Lima da publicidade. Então, isso é uma cultura em todo o mercado de prestadores de serviço de comunicação. O digital veio para apertar ainda mais o pescoço dessas agências que não focavam na performance. E o digital é muito super performance, muito mais possível de qualquer pessoa fazer. Então criou muito mais concorrência. O ponto é, todas as empresas deveriam focar em performance independente do canal. Não é uma questão de ser digital ou não, mas independente do canal. E as agências surfaram na ignorância do mercado. Né? Eu brinco que o cara adora botar a culpa do branding. A campanha dele não dá resultado e fala, não, isso é branding, constrói marca. Cara, ninguém cria uma empresa para construir marca. O cara cria a empresa para fazer performance. Marca é efeito colateral. Eu sempre falo assim sobre marca. Eu acho que a Apple é um péssimo exemplo de construção de marca. Por quê? Porque ela não construiu marca. Ela construiu um puta produto, vende pra cacete e por isso tem uma marca. Talvez a Coca-Cola seja um exemplo de quem sabe construir marca, porque ela vende água com açúcar e vende pra caralho, né? Não sei se tu sabe, mas a Coca-Cola tem 3.500 produtos. Várias marcas bilionárias, mais de 100 marcas de água. Foi comprando, né? Muitos Foi. grupos. Mas então, ela sabe construir marca como parte do modelo de vendas, mas isso não é o que faz ela ser o que ela é. Ela é uma franqueadora, não sei se a galera sabe, então tem que tomar cuidado, velho, porque a parte superficial da comunicação não é o que gera o máximo de impacto, sabe? Então eu acho que as agências estão sofrendo por isso e vão sofrer cada vez mais. Você falou da Coca-Cola, me veio a lembrança, eu trabalhei 2 anos na Red Bull, principalmente Legal. como DJ, e aí foi uma faculdade de marketing. Eles se defendem Sim. mais como uma grande agência de publicidade do que propriamente um energético. É uma gestora de marca, né? Tem algum trabalho já com a Red Bull, ou até mesmo Não. essa leitura, como você fez a Coca-Cola, do trabalho de publicidade, por exemplo, da Red Bull? Sim. Não, cara, é que o que acontece? Ó, a Red Bull, ela tá nessa categoria que o mercado chama de bens de consumo, CPG, Customer Packaged Goods, que é a categoria da Coca-Cola e todas essas empresas que a gente viu muito comercial. Essas empresas, elas nos fizeram crer que marketing se tratava de propaganda para a construção de marca.
O que não é verdade. Mas por que aconteceu isso? Porque essa categoria de CPG, que a gente chama, bens de consumo, ela não é detentora do canal. Ou seja, tu não consegue comprar, o consumidor não consegue comprar Red Bull da Red Bull. Ela precisa comprar do Carrefour, do Big, do que for, do Pão de Açúcar. Então, qual que é o jeito dele controlar o resultado de venda? A única saída que ele tem é Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, A gente para que dados quando tu aí, bater o olho no Red Bull no PDV, tu compre. Mas quantas propagandas tu viu na TV da Amazon, sabe? Quando o cara detém o canal é outra história. Né? Quantas marcas gigantescas a gente tem no Brasil, sei lá, Gerdau, ThyssenKrupp. ThyssenKrupp é a fábrica de elevadores, fatura 30 bilhões de dólares, fica lá no Rio Grande do Sul, da América Latina. Cara, esses caras investem, assim, ó, tipo, 30 mil reais no ano, no mês, na América Latina inteira, Caralho, em mídia. Por quê? ridículo, né? Porque o cara fabrica elevador, velho. Quem que fabrica elevador? Tá ligado? Tu vai comprar de quem? Então não se trata de propaganda. Nas categorias de bem de consumo, que o cara tá vendendo literalmente água com açúcar e não é detentor do canal, a única saída que ele tem é gastar 40% da receita dele em propaganda, que é o que acontece com a Red Bull. Tem uma Na margem época de... eu tava lá, era 32, alguma coisa assim. É isso aí, 30 pra cima. É. Ah, É época tem mais de 10 anos, né? isso. E então, isso que eu acho que deu uma miopia no mercado. Daí o cara acha, não, tem que consumir marca. Não necessariamente. A Apple não é uma empresa foda de propaganda, ela é uma empresa foda de produto. E aí fica muito difícil competir com ela. E ela faz ali a propaganda, mas, cara, não é o que faz ela vender. A Xiaomi pode fazer a propaganda que for. Não vai vender, entendeu? Então, Hoje a V4, ela se posiciona como uma nova agência de publicidade? É uma agência? É uma não. assessoria? A gente. É uma educação? Eu queria A gente. entender isso. Até sabe o que acontece, Dani? É, Aqui, às vezes aqui em Natal, agora mesmo na feira, o cara falou, ó, vai estar entrevistando todos os palestrantes, vai vir o cara lá que é de agência de publicidade. Eu falei, é o seu concorrente, né? Porque eu acabo pegando esse ineficiência das agências como uma grande oportunidade. sim, Mas eu falei, não, eu acredito que a V4 não é nenhuma concorrência, porque sim, até hoje eu não tive nenhum cliente sim. seu, né? No caso do seu Aham, franqueado, que veio da V4 insatisfeito. sim. A maioria das vezes são agências daqui. Então eu Aham. queria entender esse tipo de posicionamento mesmo para as pessoas que estão assistindo. Cara, a gente, nesses 10 anos, a gente bateu muito tempo numa campanha nossa que era Agência de Marketing Não Funciona. Massa. E a gente tentou criar uma categoria nova e a gente fala muito do lance da assessoria. A gente fala que o nosso trabalho é assessorar o cliente na implementação do processo de vendas através da internet. Então a gente senta do lado dele, o objetivo dele é vender, o objetivo dele é entregar growth e a gente vai assessorar. Então a gente não vive de briefing, né, que é um lance comum da agência, que é pedir que o cliente diga o que quer. Se o cliente soubesse o que quer, ele não vinha até mim. Ganhar BV ou comissão de ferramenta. Tem um monte de ferramenta de marketing no Brasil que cresceu pra cacete fazendo lobby com a agência. Nossa, demais. Porque a agência fica enfiando a ferramenta no cliente, mesmo que não seja a melhor opção. Então, isso para mim cria um grande conflito de interesse. A gente está caminhando cada vez mais na V4 para ser isso que a gente já é. A gente é uma assessoria de growth, entregar performance. Tem início, meio e fim? Não. Você faz um É trabalho. um processo, não é um projeto. Então, Certo. o processo de vendas nunca termina. Tu vai ter que sempre estar vendendo. Certo. Ah, Então você tem um desenvolvimento e você continua ali em constante acompanhamento Isso. com o cliente. E a gente cada vez está caminhando mais para a seguinte headline, assim, a seguinte proposta de valor, que é não cobrar nada, 100% na performance. Massa. Então, com o tamanho que a gente tem, com o capital que a gente conseguiu acumular, hoje a gente pode se dar esse luxo que quase ninguém nesse setor consegue, principalmente para PME, que é, cara, eu não vou te cobrar nada para fazer teu marketing, eu vou entregar e vou ganhar no sucesso. Ótimo. Então, o nosso objetivo é ser esse cara no mercado, que é muito diferente das Eu agências. consegui fazer isso com uma empresa, não posso citar qual Sim. o segmento, mas a empresa quebrou recentemente porque ter faturado mais do que podia para entregar. Sim, Eu ganhei, lógico, pelo resultado da venda, mas foi muito triste porque ele vendeu mais de 10 milhões, uma empresa que vendia 2 milhões e meio, 3 milhões. sim. Empurrou realmente o tráfego pago e fez um treinamento comercial. Mas fiquei muito triste porque a empresa não conseguiu ter a entregabilidade. Nos bastidores eu Faz te parte. conto. É que para essa proposta de valor nossa funcionar, Você tem que estar atrelado a vários processos dentro da empresa, né? eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira que nunca foi vista no Brasil, da mesma maneira que a gente fez o que a gente já fez, por a gente ter a estrutura que tem. Então, eu tenho hoje mais de 10 mil empresas que se cadastram para nos contratar por mês. São 4 mil e poucas ativas, desde a XP, é uma empresa pequena.
Então eu tenho conhecimento de como fazer marketing para um dos maiores bancos de investimento do Brasil, tanto para fazer para uma academia de bairro. Isso gera muito valor para eu conseguir destravar resultado para o cliente muito rápido e ao mesmo tempo não depender. Então tem muita empresa de marketing que não vai conseguir se comprometer com o resultado porque não tem o capital para botar na frente e ao mesmo tempo tem poucos clientes. Então tá muito concentrado, que é um lance que eu nunca quis ter. Então a gente fez a escala que fez para não ficar concentrado. Então essa série de fatores da empresa que a gente tentou construir, não do produto, faz com que a gente consiga se dar esse passo um pouco mais agressivo aí, né, nesse momento. Cara, eu podia ficar a tarde toda aqui pra pegar o máximo dessa mentoria grátis aqui do Denner, né? Eu gravo podcast, sei como é que é, cara. Só chama a galera que eu quero tirar um pouco de informação. Eu já escutei uns podcasts, o Roy Hunters, né? Até voltando agora de Porto Alegre, nessa viagem. Eu achei legal porque eu me conectei, eu fiz um evento no teatro, um teatro bem antigo aqui, Teatro Alberto Maranhão. Legal. Para 700 pessoas, lotou. E lá o pessoal mandava mensagem para mim, falou, Alberto, ficou rico, né? O teatro tava lotado. Vai trocar o carro amanhã? E aí no microfone eu disse, olha, vocês estão vendo o teatro lotado, mas vou falar para vocês, vai dar um prejuízozinho mais ou menos de 4 a 5 mil reais, que é pequeno. Sim. Depois do evento, provavelmente eu vou equilibrar essa conta, mas eu já sabia que tinha esse custo. Então, pra galera que tá achando que eu vou trocar o carro, hoje não. E aí você fez um podcast falando sobre isso, acho que foi um evento de vocês. Sobre o evento que a gente fez em São Paulo. Que foi também, lógico que a cifra era, sim, né, mais de R$1 milhão. Deu 1 milhão de prejuízo, Foi prejuízo do evento. De investimento que a gente fez. Disso aí que eu achei legal. Eu escutei e falei, caraca, me conectei muito. Sim, sim. Cara, não necessariamente precisa dar, a gente fez 2 esse ano, fez um em São Paulo e um no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Um deu do Beira-Rio até deu menos prejuízo, deu uns 300 mil, de São Paulo deu 1 milhão. Preço São Paulo, né? Porque ele é um evento é uma ação de live marketing, né? Isso é uma outra categoria de marketing, né? Que é o live marketing. O exemplo, o Rock in Rio. O Rock in Rio é um grande projeto de live marketing, não é um festival. Ele é um negócio de marketing, é um projeto de propaganda. Boa parte da receita do Rock in Rio vem dos projetos de propaganda de live marketing lá dentro. Isso custa um dinheiro, então a gente executa os nossos próprios. Cobra o mínimo para ter as pessoas lá e investe ao máximo para viverem a melhor experiência possível, porque a gente vai ganhar no longo prazo com elas. São todos clientes, nesses eventos só vai clientes da V4. A gente ainda cobra. Então agora, dia 3/3 de 2023, a gente vai fazer de novo a edição, a gente chama de Looking Ahead, o nome desse evento é olhar para frente. São 2.000 pessoas em São Paulo, e esse não vai dar prejuízo, a gente conseguiu administrar com mais patrocinador e tudo mais, então a gente vai ter até um superávit aí, vai ser bem, bem interessante. Mas a ideia é live marketing, é uma experiência. É difícil ganhar dinheiro com evento, né, cara? Show, já fez muita festa, né? É um desafio. Então. É melhor você ir sabendo que já vai ter o prejuízo e vai ganhar de outra forma. Do que mas ele constrói muita autoridade, porque tu pensa assim, tu botou 700 pessoas num teatro. Gente pra cacete, tu olha 700 pessoas, às vezes o cara pensa assim, pô, mas eu botei, sei lá, 700 likes num post, 700 pessoas viram meu stories. Não, teoricamente é nada. Só que o impacto da mensagem é muito maior no 700 ao vivo. Foi no 7 de setembro, foi um negócio assim, eu fui fazer o evento no teatro, aí o pessoal, não tem nenhuma data, só tem uma data muito ruim que é o 7 de setembro. Perfeito, que eu sou do marketing, vai ser o dia da sua independência. Legal. Foi o nome do evento e a gente conseguiu bombar. É isso aí, pô. Várias entrevistas na Globo, foi bem bacana. Mas a galera já tem uma fila de fotos, jornalistas ali. Eu vi aqui, eu tô até, fiz uma fila. Finaliza aqui para o pessoal, principalmente que a gente tem aqui essa vertente do tráfego. Queria ver o seu ponto pra gente te entregar aí pra palestra. O tráfego pago, ele faz milagre? Como é essa questão aí? Cara, o Sobral, um amigo nosso, por exemplo, foi um cara que fez esse lance do tráfego ficar, na minha visão, embalado de uma maneira sexy demais. A gente tem um método na V4 que está no meu livro nesses 10 anos, que é 4 pilares para um processo de venda na internet. Há 10 anos a gente bate nesse item, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. É um ciclo. Tráfego, engajamento, conversão e retenção. Inclusive, eu tenho falado que para mim a próxima grande aposta do marketing no Brasil é CRM, é o último pilar. Não é tráfego. Tráfego é a parada mais óbvia que tem. O Google faz 200 bilhões de receita com anúncio. Não é de hoje. Se tu alinhar todos esses pilares, tráfego, engajamento, conversão e retenção bem, tu vai fazer um negócio de sucesso. A Amazon só é a Amazon por causa da retenção. Todas as empresas mais valiosas do mundo, topo do S&P 500, não são por causa de mídia, são por causa de retenção. Apple, Google, petróleo, Facebook, o que elas têm em comum? Retenção infinita. O cliente não sai do ecossistema. Então, o tráfego só vai fazer sentido se ele estiver alinhado nesse ciclo.
tráfego, engajamento, conversão e retenção. Principalmente retenção. Eu poderia te dar 1 milhão de exemplos, mas eu vou falar isso só para quem estiver aqui ao vivo na nossa palestra. Se tu não vem, vem no ano que vem. Valeu, Daniel. Ó, cara, que top. Eu vou ver se eu consigo uma live aí com ele pra fazer 2 horas de pergunta. E tem muito conteúdo também que ele faz lá. Escutei o Roy Hunters, podcast da V4 com a Infomoney. Pô, muito massa aquele podcast que ele faz. Tem como ver também na internet, né? Tem Você no YouTube. muitos cortes lá. É. Brigadão. Ó, compartilha aí, né? Sabe aqueles grupos de confusãozinha de família? É aquele grupo que você tem que jogar um episódio desse aqui pra transformar a vida das pessoas. Aqui a gente faz esse conteúdo de coração, genuinamente. Obrigado ao Dene, que vai dar uma palestra lá. Daqui a pouco eu vou lá assistir uma parte. Um abraço. Vai vir mais gente top que nem esse cara aqui. Valeu.